Paz e graça para você ligado nessa emissora. É com alegria que começamos, como fazemos esse horário todos os dias, o seu programa de reflexão, entrevistas e debates. Hoje o que nós vamos discutir é um gosto que aparentemente é meio estranho. Existem livros cristãos que tratam da temática do céu, da Nova Jerusalém, da vida eterna, e existem também livros que se referem à perdição eterna, ao inferno. Curiosamente, os livros sobre o inferno atraem mais a atenção e vendem mais do que os livros sobre o céu, entre os cristãos. Aí a pergunta que fica é, não deveria ser o contrário? Afinal de contas, os livros sobre o inferno nem deveriam chamar a atenção daqueles que não querem ir para lá. Muito pelo contrário, tanto é que optaram por seguir o Senhor Jesus, andar no caminho estreito, atravessar a porta estreita, arcar com todo o custo que significa ser seguidor de Jesus, para justamente fugir do inferno e ir para o céu. Então, como se explica esse interesse pelo inferno? Por outro lado, é óbvio que existem também informações que os cristãos querem obter a respeito da perdição. Será que é porque eles querem ter certeza de que fizeram a decisão correta, que não estão perdendo nada, pelo contrário, estão ganhando em deixar de ir para o lago que arde com fogo e enxofre? Eu não sei. O que eu quero saber é por que esses livros têm tanta atração sobre os cristãos. Você que é um deles pode me ajudar, é ou não é? Eu espero a sua resposta. Está no ar? Ou vejam só. Avisar o pessoal da técnica, eu estou sem nenhum tipo de retorno aqui, tá? Não estou ouvindo nada. Mas eles vão dar um jeito aí. E você de casa vai conhecer agora um dos nossos convidados, que o outro não chegou. O pastor Erisnaldo Vieira Dantas, que é presidente da Igreja Assembleia de Deus, Catedral Bet Rafá. É isso mesmo? Paz e graça, seja bem-vindo. Paz e graça, pastor, muito obrigado. Agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a emissora, a todos, por poderem estar aqui com vocês nessa tarde abençoada, viu? É a primeira vez que o senhor vem, né? Primeira vez que eu estou no programa com vocês. Onde fica a Igreja Assembleia de Deus que o senhor pastoreia? A Assembleia de Deus Bet Rafá fica em Santo André, na rua Adelino Cesar de Souza, no C50. Santo André, no ABC Paulista. ABC Paulista. Perfeito. Agora, pastor, ela é uma igreja nova ou já tem alguns anos? Tem 7 anos. É nova? Nova, 7 anos. Antes disso, o senhor estava vinculado a algum outro ministério? Sim, nós temos um vínculo com a Assembleia de Deus, né? Um vínculo com a Assembleia de Deus e Bet Rafá, como diz o nome, que significa Casa da Cura, né? Então, nesses 7 anos, nós estamos aí de um trabalho voltado para ganhar almas, mas nós temos um vínculo, sim, com a Assembleia de Deus, né? Ligado à Assembleia de Deus. Amém. Muito obrigado pela sua presença aqui. Chegou o missionário Jabierson, o Jabierson Oliveira, ele que também é da Igreja Assembleia de Deus. Qual é o ministério? Paz e graça, pastor. Pastor Heber, é uma alegria voltar ao programa. Assembleia de Deus do Belém. Ministério Belém. Isso. Ele que é conhecido como editor, né, jornalista, escritor, enfim, professor, teólogo. Posso responder a enquete? Não. Tem uma resposta boa para a enquete. Então tá, responde. Gosto de ler a Bíblia, fala dos dois. Advogado também. Não vale. Agora é advogado. Brincadeira. É claro que a pergunta da enquete exclui a Bíblia, né? Literatura. Qual literatura? A que retrata o céu, a que retrata o inferno? Qual das duas te atrai mais, tá? Mas é para ser honesto da resposta, não pode ficar, né? É verdade. É um tema pesado, né? Eu, de fato, desde que a Ana formulou o convite, eu vim pensando sobre o assunto com um certo pesar, porque acho que é melhor falar do céu, né, do que do inferno. Mas é uma realidade bíblica, como nós discursaremos aqui, mas, infelizmente,
As pessoas estão atraídas, parece, né? Exerce uma atração, no lugar de um temor, mais uma atração pelo oculto, enfim. Tá bom. Vamos lá. Deixa eu começar pelo pastor Erisnaldo. O senhor é mais conhecido como pastor Naldo, é isso? Correto, pastor Naldo, carinhosamente conhecido como pastor Naldo. Todos me conhecem. Tá, muito bem. O senhor gosta de ler livros, porque o senhor é líder de uma denominação, livros cristãos, evangélicos. Como é que o senhor vê esse interesse, né, pela literatura sobre o inferno? Ela é negativa, ela é ruim, ela é má? Eu vejo com uma certa preocupação. Na realidade, nós entendemos que hoje houve em grande escala uma propagação, justamente o pastor Jamiaço disse, em busca do ocultismo, em busca talvez pela uma lacuna que existe até mesmo nas igrejas de ministrarem mais sobre o inferno. Então existe hoje uma busca, talvez incessante, das pessoas conhecerem através de literaturas, principalmente depois que as literaturas seculares, que são abrangentes hoje, né? Esse assunto em si chega através da mídia escrita, falada, e principalmente também após o lançamento de grandes livros campeões de vendagem, como hoje, né? O livro lançado Inferno, secularmente, Dom Brau, vendeu em 4 dias 12.600 cópias. Então, após isso daí, há realmente uma busca maior, um interesse maior das pessoas também, até mesmo no meio evangélico, que aproveita esse gancho também para falar sobre o inferno. O senhor já leu esses livros, os livros cristãos sobre o inferno? Já li alguns livros cristãos sobre o inferno. São bons ou ruins? Existem alguns bons, existem outros que são, eu entendo que tem muita ficção, tem muita coisa irreal. São literaturas que realmente trazem uma abordagem totalmente diferente do que realmente a Bíblia nos mostra. Mas aí pode ser considerado livro cristão? Eu entendo que existe dentro desse contexto uma conotação cristã, né? Onde o mercado, posso dizer assim, evangélico na literatura me expandiu muito. E hoje é uma miscigenação, uma mistura muito grande de pensamento, de ideologia, de filosofias que acaba sendo inserido dentro do campo. Tá, muito obrigado. Missionário Jamiaço, o senhor, entre as milhões de coisas que já fez na vida, o senhor foi ou é editor, né, de editora. O senhor publica livros. Isso. O fenômeno atual é uma atração pelo oculto. Agora, tem um detalhe aí que precisa ser observado. Eu sou editor, como você falou, há 17 anos. Atualmente, não estou editando revistas, eu editava a revista Polo, que é a revista Filosofia Cristã. Sou editor da Bíblia Apologética, pegar a revista, a antiga revista do TJP. Atualmente, eu sou um assessor editorial para autores independentes. Mas com esses 17 anos na atividade editorial, eu nunca recebi um manuscrito, uma proposta de um autor cristão para se publicar um livro sobre céu, especificamente sobre o céu ou sobre o inferno. Estou falando com você, o pessoal conhece o Heber pelo Veja só, mas o Heber é um dos maiores editores evangélicos do Brasil também. Boas literaturas que eu tenho, tem lá a mão do pastor Heber, que foi editor da Vida Nova, um livro que marcou e mudou radicalmente a minha visão teológica. Missões do Timóteo Carriquer, que você foi o editor. Eu não sei se você já teve a experiência de chegar na sua mão um livro específico sobre o inferno de um autor cristão. Um só. Então, o que eu quero abordar com isso? Que não há desejo da parte de escritores evangélicos sérios, né? Os bons autores, de se escrever na área. E também não há interesse sério na doutrina do inferno do ponto de vista bíblico. Essa atração pelo tema inferno é uma atração por uma literatura fantasiosa, com base em experiências pessoais, como vou citar talvez a principal obra atual sobre inferno,
que parte do pressuposto de uma experiência pessoal. O que eu quero dizer com isso? Você não vai encontrar um crente, é difícil encontrar um crente querendo comprar um livro de um autor qualificado, de John Piper, por exemplo, vamos citar um grande já, de um Hernandes Dias Lopes, sobre o inferno. Eu percebo que há, na verdade, um desinteresse pelo tema inferno do ponto de vista bíblico. Eu agora falo da minha experiência particular. Eu nunca li um livro específico sobre o inferno. Tudo que eu entendo sobre o inferno, e não sou um especialista no inferno, quero ser um especialista no céu, né, em conduzir pessoas para o céu, e livrá-las, né, do inferno, mas tudo que eu li sobre o inferno está dentro de obras de teologia sistemática. Certo. Então, que é aquela visão clássica, exegética do tema, mas uma literatura, o livro Inferno, do Dan Brown, que ele cita, é uma ficção de um autor cristão. Pode-se chamar Dan Brown de um autor bíblico cristão? Não, bíblico não. Não, é o cristão porque, sei lá, se ele se professa como um cristão dentro do universo cristão, né? Mas esses dois fenômenos que, em princípio, eu quero destacar. Não há interesse de autores, bons para escrever no tema, e não vejo interesse sério de crentes em conteúdo sério do inferno. Mas tem alguns textos que vendem feito água. Sim. Não, né? O senhor, por exemplo, que livros sobre o inferno que o senhor já leu? Apagando o Fogo do Inferno. Não sei se eu posso citar a editora Mundo Cristão. Lançou, justamente aquilo que o pastor Jamielson disse, ele traz realmente uma conexão teológica, dentro de teologia sistemática, muito interessante mesmo. Não tem essa coisa fantasiosa, ele trata especificamente sobre o inferno. Totalmente diferente de alguns livros que contam aquelas viagens ao inferno. Então, vamos abordar esses. Por exemplo, tem uma autora aí, famosésima, que diz que que Deus deu revelações a ela e ela foi ao inferno para ver como é que era. Divina Revelação no Inferno, se não me engano, é o título do livro. O senhor já viu esse livro? Eu li há muito tempo, mas assim não cheguei a ler até o final, até por uma consciência teológica. A gente somos muito criteriosos em relação a alguns assuntos. Então nós percebemos que ali havia um desvio totalmente em relação àquilo que nós trazemos como regra básica. Mas esse livro vendeu que nem água para crente, sim, não para ímpio. Com certeza vendeu. Por quê? Muito. Porque justo esse interesse de algumas pessoas de conhecerem, como eu disse, mas porque é uma doutrina, posso dizer assim, que praticamente, não sei se o pastor James vai concordar comigo, não se ministra, não se prega nas igrejas, não se fala sobre o inferno. Hoje, as mensagens, elas são mensagens centradas nas vontades do homem, uma mensagem antropocentrista, né? Preocupado unicamente em satisfazer o homem. Então não é interessante, talvez para muitos, falar sobre o inferno, de um assunto tão polêmico e de não fácil de gestão para muitos, né? Então eu entendo dessa forma. O senhor está dizendo que não se prega sobre o inferno? Isso. Eu faz 36 anos que eu sirvo ao Senhor Jesus, pastoreio há mais de 15 anos e raramente se ouve mensagem. Em todo o contexto hoje, que nós podemos dizer assim, chega mensagem escrita, falada sobre o inferno, são raras exceções que se fala sobre o inferno. Tá bom. Daqui a pouquinho, eu vou até pedir para o Jamierson, que é um cara extremamente bem informado, sabe tudo, mais um pouco, para no próximo bloco ele falar alguma coisa sobre um sermão que fez um sucesso, vamos chamar assim, né? Tremendo no passado, cujo título era Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Segundo o que eu ouvi a respeito, enquanto o sermão era proferido numa das catedrais, se não me engano, na Inglaterra, ou dos Estados Unidos, não sei, as pessoas se agarravam às colunas do templo com medo de desmaiar. Tal foi o pavor
que as pessoas sentiram durante... Você está sabendo disso daí, Jamel? É considerado o mais famoso sermão moderno, né? Quem pregou? Cristão, Jonathan Edwards. Um grande avivalista, ele que se notabilizou por pregar a doutrina do inferno. O que o pastor fala da ausência desse tema nos púlpitos, não é só do inferno, do céu também. Quando foi que você, aí que está me ouvindo, a câmera, essa aqui, ouviu a última pregação sobre arrebatamento da igreja na sua igreja? Sobre morar no céu. Bom, em algumas igrejas não vai ouvir nunca, porque não creem no arrebatamento. Eu, particularmente, como de modo geral eu estou ministrando sobre missões, o compromisso da igreja com a evangelização, eu obrigatoriamente, esse tema é um tema bíblico, né? Graças a Deus, ele obrigatoriamente fala de céu e de inferno. Então, acho que de cada 10 mensagens que eu prego, 8 eu toco no assunto de eternidade sem Deus e a vida eterna dos justos e as suas obras, né? Mas esse tema está ausente, céu e inferno está ausente no nosso público, está ausente na nossa literatura de qualidade, só não está ausente da Bíblia. Muito bem. Muito bem. A Lucinda Maria Freire Magalhães, ela mora na capital paulista, e ela diz o seguinte: embora leia muito, tenho sempre como livro de cabeceira a Bíblia, que é a palavra de Deus. Procuro buscar sempre leituras que me ajudem a uma vida de paz, amor e sabedoria que vem do alto. Se os livros que falam sobre o inferno fazem mais sucesso, estou andando na contramão. Graças a Deus. Amém. Tenho uma excelente biblioteca e prefiro ler e trazer no coração os ensinos de Jesus. Sei que a conduta do cristão é ir em busca da santidade, e os livros que falam de Deus, e Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo certamente vão me dar muito mais respaldo para a minha vida cristã que estudar sobre o pai da mentira e o inferno. Jesus é a razão da minha vida. Amém. Vamos ver a matéria que apresenta o tema de hoje, antes que eu esqueça de pô-la no ar como fiz ontem, infelizmente. Vejam só. A palavra inferno tem o poder de nos causar medo, ceticismo e curiosidade. Medo porque ninguém quer ir para o inferno, certo? Ceticismo porque muitos são aqueles que não acreditam na sua realidade. Curiosidade porque a Bíblia traz poucos detalhes sobre o que seria o inferno. Algumas obras literárias apresentam em seu contexto histórias com o objetivo de desmistificar o que seria este tal lugar. Um deles, famoso entre os evangélicos, é a Divina Revelação do Inferno, publicado em 93 nos Estados Unidos. Originalmente escrito em inglês com o título A Divine Revelation of Hell, o livro foi publicado em vários países e nas mais diversas línguas, chegou a vender mais de 2 milhões de exemplares. A autora do livro, Mary Baxter, é ministra da Igreja Nacional de Deus em Washington. Segundo relata a autora em seu livro, ela começou a ter visões de Deus na década de 60, em Michigan. E em 1976, Jesus teria aparecido a ela na forma humana, em sonhos, em visões e revelações. E pediu a ela que transmitisse as profundezas, degradações e tormento das almas perdidas no inferno. Ela diz que em sua viagem espiritual, ela tomou conhecimento da anatomia do inferno e testemunhou as conversas que Jesus teve com várias almas que estavam por lá. Alguns acreditam que este livro foi especialmente usado por Deus para transmitir a mensagem da salvação eterna para os perdidos. Outros não acreditam em tal testemunho. Por que será que livros como este despertam tanta curiosidade e fazem sucesso entre os cristãos? Este é o tema do Vejam Só desta noite. Legal. E você participa pelo site www.vejamsó.com.br. Vote na enquete, hoje é o dia do sorteio Jô Rezende, não vai ficar de fora. Bom, nós estamos aqui com o pastor Erisnaldo, pastor Naldo, né? Isso. Ele é presidente da Igreja Assembleia de Deus Catedral Bet Rafá. E eu queria saber do senhor, pastor, o senhor já mencionou no bloco anterior que começou a ler esse livro, Divina Revelação do Inferno, acabou não indo até o fim, né? Deus revelou ou não essas coisas para a autora? Na sua opinião, é claro.
Na minha opinião, eu creio que não. Ali, realmente, muitas coisas que não tem coerência, não tem base. Aqui, na minha concepção, foi justamente um estilo literário com um propósito totalmente pessoal mesmo. E eu não creio que, da forma que foi abordado, não seja realmente algo revelado por Deus. A maior revelação do inferno está, como diz o pastor, na Bíblia, né? Está revelando... Mas fala pouco sobre o inferno na Bíblia. Justamente porque a falha está em nós falarmos sobre o inferno, nós ministrarmos, nós ensinarmos, como o senhor vai abordar, creio, daqui a pouco, sobre o maior sermão que ocorreu. Sim. Né? Quando as pessoas seguravam de medo, de temor, de caírem no inferno, porque era corroborada pela presença do Espírito Santo de Deus. É uma mensagem praticamente que está extinguida, não se prega mais. Agora, bom, e você, crê que Deus revela coisas sobre o inferno? Dessa natureza não, Heber. Toda pregação é uma revelação, né? Todo pregador, quando está fazendo exercício da palavra de Deus, ele está revelando a palavra de Deus, a vontade de Deus ao seu auditório, aos seus ouvintes. Mas uma revelação dessa natureza, eu não creio. Eu tenho uma experiência de ter ouvido outros tipos de relatos. Todo assembleano, pelo menos com 20, 30 anos, deve lembrar de um pastor muito renomado no meio da Assembleia de Deus, e eu creio que muitos que estão nos ouvindo aí já ouviu falar, maravilhas que o Senhor me mostrou do pastor João de Oliveira. Um veterano, um dos pioneiros da Assembleia de Deus no Brasil, professor de teologia do Seminário Bíblico de Pindamonhangaba, o IBAD, um homem com profundo conhecimento bíblico, e ele teve uma experiência transcendental, uma experiência espiritual de arrebatamento, e ele teve uma visão do inferno e também, consequentemente, uma visão do céu. De modo geral, testemunhos sérios que a gente considera que não há discrepância teológica, sempre encerra com o céu, Deus trazendo um conforto, e a ênfase na possibilidade de se morar para sempre com o Senhor. O céu é a ênfase, né? Tanto que esse próprio trabalho publicado, eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa crítica desse testemunho do pastor, já em memória, né, pastor João de Oliveira, mas dentro do universo assembleano, pastores com profundo conhecimento da Bíblia respaldam o testemunho como não tendo discrepância. Agora, a gente tem que entender assim também: todo testemunho, toda experiência espiritual, ela é de certa forma simbólica, né? Ela é metafórica, porque nada é literal, exatamente como é, né, o mundo espiritual. E outro problema, que o autor ou a pessoa que viveu a experiência, ela também muitas vezes não consegue descrever com precisão. Ela descreve do ponto de vista do seu entendimento, mais ou menos como Ezequiel viu aquela visão, aquele ser cheio de olhos, tal, e ninguém sabe exatamente o que é que ele viu, nem ele sabia direito. Então, esse tipo de fenômeno precisa ser respeitado. Agora, Mary Baxter aí, ela pode ser reprovada não só por essa experiência cheia de detalhes, mas porque ela enfatiza, primeiro aspecto, ela enfatiza na sua obra como sendo uma revelação bíblica de Deus para a humanidade, como sendo uma revelação de últimos tempos, né? Não é uma experiência que ela teve e ela relata a título de edificar a fé de um ou outro. Ela traz como sendo assim uma mensagem de Deus para a humanidade, algo profético nesse sentido. Segundo, que há muitas discrepâncias de cunho teológico, né? Por exemplo, uma discrepância clássica no livro, ela ensina o sabelianismo no livro. Ela ensina que não há a trindade, né? Jesus é uma manifestação do Pai, o Espírito Santo é uma manifestação do Pai, né? Um unicismo. Outras discrepâncias, ela vivendo em sofrimento no inferno. Eu tenho mais detalhes sobre exatamente a obra, né? Mas eu não acredito que ela tenha vivido isso. Em resumo,
Meu entendimento é de um surto psicótico mesmo. Credo. De verdade. Ela não está bem psicologicamente. E ela teve um surto e não duvido que ela tenha visto alguma coisa, mas ela somou sonhos com ficção e tem assim uma acusação que não é minha, né? Eu não sou aqui o autor dessa análise, mas eu trouxe para vocês, é um plágio da Divina Comédia de Dante. O livro? O livro. Quem foi que fez essa observação? Ela está em fontes da internet, e eu trouxe, e eu conheço um pouquinho a obra de Dante e um pouco do livro dela, né? Porque todo apologista já se deteve nesse tipo de literatura analisando assim os problemas, né? E há todo um paralelismo entre o que ela deve ter lido Dante e sonhou, viveu, enfim. Então, mas eu posso dizer diferente, eu posso dizer que Dante, Mary Baxter estavam envolvidos pelo mesmo espírito de revelação, ué. Só não sabe se de Deus, né? Não, eu é que estou perguntando para vocês, por que não pode ser de Deus? Por exemplo, pastor Naldo, o senhor mesmo gostou aí da referência que eu fiz ao pecadores das mãos de um Deus irado. Daqui a pouco a gente vai falar desse sermão aí, né? Pelo jeito o Gemerson gosta desse sermão. Foi pregado por Jonathan Edwards e as pessoas ficaram transtornadas, literalmente, por causa da pregação dessa mensagem. Por que Deus operou na vida de Jonathan Edwards, na pregação sobre o inferno, e não está operando nos livros sobre o inferno como o da Mary Baxter? É muito interessante. Se nós fizermos uma análise da vida deste homem, nós vamos ver que realmente ele vivia para a glória de Deus. Realmente, e vivia para agradar a Deus. A mensagem realmente que ele trouxe aquele dia foi uma mensagem com inspiração de Deus. Por isso que o efeito justamente fez com que as pessoas se agarrassem, se preocupassem que o inferno está bem próximo deles, não é? O interesse era a glorificação do Senhor Jesus, não tinha seu desinteresse, como nós vemos hoje em dia em muitas literaturas, né? Então aquele interesse era exclusivo, agradar a Deus e falar de uma forma veemente o que era o inferno, mostrar que o inferno é real, que o inferno é uma realidade, não é uma utopia, não é ficção, não é de forma alguma fábula. O inferno era real, é uma doutrina, podemos dizer assim, bíblica, está inserido dentro da Bíblia, né? Então por isso que realmente houve um mover de Deus de tal forma que as pessoas realmente sentiram ali o que era realmente o inferno. Então, mas pastor, quando o senhor leu o livro lá, o Divina Revelação, o senhor também não ficou apavorado com aquilo que está escrito lá? Eu confesso para o senhor, pela análise bíblica, como diz o pastor, e crítica em algum aspecto, não me apavorei. Não, porque acho que a Bíblia ela é suficiente para dar todo o respaldo e nos mostrar realmente como que é o inferno, né? Então eu entendi claramente que aquela forma de escrita, de linguagem escrita, não me atingiu. Não poderia sim alguém leigo, alguém que não tivesse o conhecimento bíblico, ficar chocado, né, com aquilo que foi, com aquelas revelações no inferno, cadeias, pessoas gritando. Se você pegar a Bíblia Sagrada, vai estar descrevendo como que é o inferno. Então, para um leigo, uma pessoa que não tem conhecimento, realmente é o que assusta. Tá. Antes da gente ir adiante, missionário Gemerson, o que o Jonathan Edwards falou sobre o inferno que deixou todo mundo tão transtornado durante a pregação? Eu poderia ter trazido, eu até selecionei nos arquivos e não trouxe, né? Daria para lermos trechos aqui dessa pregação dele. Mas, antes de tudo, Jonathan Edwards era um grande teólogo. Ele é lido hoje pela igreja moderna como um grande teólogo. E ele é do século XVIII. Século XVIII. Então, ele é um dos grandes avivalistas do século XVIII, junto com Moody, Spurgeon e outros, né? E ele, George Miller e tal. Então, primeira coisa, fruto de uma mente com fundamentação bíblica.
Isso muda tudo. Eu citei aqui o pastor João de Oliveira. É toda a diferença. Ouça o testemunho de Mary Baxter e ouça essa revelação apresentada pelo pastor João de Oliveira. Eu conheço um outro pastor, também de Jundiaí, Assembleia de Deus de Jundiaí, pastor Antônio, o sobrenome dele eu não me lembro, que também teve uma experiência assim espiritual com o mundo espiritual. E todo o texto da revelação dele, você vê que não encontra, você pode não crer que Deus promova esse tipo de experiência hoje, mas que não há fantasia, não há discrepância teológica. Diferente do que com essa autora. É melhor você ler Dante. Eu concordo com você, Dante, mas ele não apresenta a sua Divina Comédia como sendo uma palavra de Deus, revelação de Deus. Sobretudo é uma obra de ficção, ele já propõe isso no seu texto original. Dante, para quem não sabe, o telespectador pode não saber, é um maior escritor de língua italiana, né, do vernáculo italiano. Dante Alighieri. Ano 1300, pré-reforma, todo aquele mundo está caótico, há uma convulsão social, a humanidade está aterrorizada por catástrofes mundiais, como a peste bubônica, que matou 1/3 da Europa, depois veio sífilis, e outras epidemias, e a Europa estava aterrorizada. Novas descobertas científicas, a Terra já não era mais o centro do universo, com Copérnico, as navegações trazendo revelação do novo mundo. A população daquele período, desse século, ela está aterrorizada. E a ausência da Bíblia na mão do povo, né? A Bíblia ainda não havia sido traduzida, colocada na mão do povo, isso como eu disse, é pré-reforma. A igreja detém o poder e usa o conhecimento da doutrina do inferno para aterrorizar a população. Daí vem a carga das indulgências que você tem que pagar para se livrar de tudo isso. Então, mesmo nesse contexto, a obra de Dante não é a proposta dele uma revelação de Deus, é uma obra de ficção. E, obviamente, não tem fundamentação bíblica nenhuma, apesar de raspar aqui e ali, né? Ele queria espicaçar os bispos. Isso, e ele coloca os papas em níveis, né? No 8º, porque o inferno de Dante, ele é um cone, né? Formado de 9 círculos, e o 8º círculo é das heresias, né? De quem peca contra Deus, pecado sacrilégio, de sacrilégio, né? Que é profanar o sagrado. E quem profana o sagrado? Os bispos, os imperadores, os papas. Então é uma crítica política também à época. Ele também quer ficar bem com a igreja, então ele põe todo mundo no limbo, aqueles que não são batizados. Ele é um grande estudioso, um grande escritor. Agora, o que você encontra na obra de Mary Baxter é um plágio da obra dele, porque vários elementos, eu trouxe aqui esse paralelo que, eu não vou citar o autor, porque eu não sei se eu tenho autorização dele de mencionar, mas eu achei muito curioso. A primeira ideia que eu tive quando eu conheci o trabalho de Mary Baxter, foi há uns 8 anos atrás isso, foi lembrar de Dante, automaticamente. E esse autor, esse pastor, tem um blog dele na internet e ele fez uma tabela mostrando tudo, essa comparação. Isso por si só reprova o trabalho de Mary Baxter? Não, afinal de contas ela foi muito criativa, porque ela tem um monte de insights novos sobre o inferno, né? Mas, como a obra de Dante não pode ter base bíblica, e se ela se inspirou em Dante, logo também ela comete um monte de deslize. Aí vem um probleminha ainda. Acusa-se Dante de também plagiar os escritores islâmicos, né? Porque o inferno islâmico, que é desenvolvido no 6º século, traz também essa concepção de níveis, de graus de sofrimento, de reino de trevas, com governo nesse mundo espiritual. Então. Parece que Dante plagiou os muçulmanos e Mary Baxter plagiou Dante. E quem vai plagiar? Plágio, a gente vai. E está aí a literatura espúria no meio do povo. Mais de 4,5 milhões esse livro vendido. Então, aí que tá, pastor Naldo, mais de 4,5 milhões, garanto que mais de 4 milhões de cristãos que foram ler esse livro aí. Porque o ímpio não quer nem saber da divina revelação do inferno, certo? Muito menos do céu. Agora, o senhor chega, por exemplo, se alguém chega para o senhor lá na sua igreja e fala assim, pastor, eu estou lendo esse livro e isso está me ajudando porque eu estou me consagrando mais e tal.
Não é bom, afinal de contas? Eu costumo, até como leitor, todo pastor, como o senhor disse, eu sabe disso, nós temos aquelas bibliotecas, gostamos de ler muito. E muitas vezes, quando as pessoas vêm pedir alguma opinião acerca de literatura, eu sempre procuro saber a fonte, saber realmente qual é o conteúdo para que eu possa poder indicar. Existe muita literatura má no nosso meio, muito mesmo. Então hoje, se nós não tivermos cuidado, existem muitas heresias, existem muitas filosofias, né? Existem muitos, até mesmo escritores consagrados, adeptos, posso dizer, de algumas filosofias ou teologias do aniquilismo, do universalismo, que acaba se colocando dentro desses livros e muitas vezes as pessoas ficam confusas. Então quando a pessoa está lendo algum determinado tipo de livro, como já aconteceu, eu tive pessoas que estavam lendo livro e me procurou, pô, pastor, estou lendo um livro muito bom. Fui ver, o livro era um livro espírita, complicado, né? Então nós fomos conversar, fomos analisar, mostrar direitinho o que a Bíblia diz, alguns aspectos, ou outros tipos de literatura que ferem princípios. Então eu procuro sempre oriento sempre a ler muito a igreja. Leia bastante, mas procurar ter muito cuidado com alguns tipos de literatura, porque o nosso meio está encharcado com muita literatura de má qualidade. Então, no próximo bloco eu quero explorar um pouquinho do pastor Naldo e depois o missionário Jamierson comenta, ele é mais cético, essa questão de revelações. Afinal de contas, nós não podemos ter revelações e nós não podemos correr atrás de revelações, sejam elas faladas, testemunhadas ou publicadas. Qual o problema? Não, o senhor é pentecostal, o senhor crê em revelação. A gente já volta. Muito bem. Voltando aqui com o nosso debate, a Lilian Ramires Consoli, ela mora em Bragança Paulista, no estado de São Paulo. Para o Senhor Jesus Cristo, acredito que os livros que falam sobre o inferno fazem mais sucesso por causa da linguagem, normalmente são escritos de forma que proporcionam um entendimento maior da população em geral. Enquanto os livros que falam do céu, na sua grande maioria, parecem ser escritos apenas para teólogos ou pessoas que têm um entendimento maior. Se os escritores mudassem a linguagem e a apresentação, provavelmente teria maior leitura. Um bom exemplo é O Peregrino, que foi escrito por John Bunyan, depois de um sonho e publicado no ano de 1678, portanto, século XVII. Mas por causa da sua linguagem de fácil entendimento, ainda é um dos livros mais vendidos do mundo. Então, vamos lá. Pegando carona aqui no e-mail da Lilian, pastor Naldo, o senhor é pentecostal, né? Tem uma igreja, assim, bem nova e tal. Tem revelação lá? Tem. Então o senhor crê nas revelações. Por que Deus não pode revelar como é que é o inferno? A maior revelação lá é a palavra de Deus. A maior revelação. Mas a Bíblia fala única. Muito pouco do inferno, pastor. Não, ela fala bastante. É que nós falamos pouco sobre o inferno. Não é um assunto que as pessoas querem ouvir, né? Hoje nós estamos muito mais preocupados dentro do contexto geral com as necessidades das pessoas do que propriamente contrariá-las. Não é mensagem que as pessoas querem ouvir, não é mensagem que vai fazer bem para o ego das pessoas, não é mensagem que muitos vão lhe aplaudir. Eu não me recordo qual foi a última mensagem que eu ouvi falando sobre o inferno puxa, que mensagem maravilhosa, que mensagem... Não, falar sobre o inferno e ter uma mensagem maravilhosa não dá, ô pastor. Não dá, nesse contexto com certeza não dá, mas eu digo assim, uma mensagem que vá fazer você ter uma reflexão, parar, analisar, porque hoje, como diz, existem muitas filosofias, eu vejo muitas vezes as pessoas viajando, as pessoas pegam determinado tipo de assunto e mistura filosofia, mistura teosofia, mistura tudo quanto é coisa e faz com que as pessoas viajem. Puxa, pastor, que mensagem! E quando na realidade aquela mensagem, se for analisar ela biblicamente, ela tem 30% de Bíblia e o restante tudo de humanismo. Então a situação hoje em si é essa. As pessoas, elas não estão preocupadas nesse contexto dentro da igreja. Então, como bom presbiteriano, porque eu estou com 2 assembleanos aqui, né? Então eu estou lascado. Mas como bom presbiteriano, eu quero perguntar um negócio para vocês, 2, começando pelo missionário Jamierson. O pastor Naldo já falou. Jamierson, para que Deus vai gastar tempo fazendo revelação sobre o inferno se ele não quer que nenhum filho dele vá para o inferno?
Ou Deus usa a estratégia do medo? Vou te mandar para lá, olha como é que é. Então vem para mim, então as pessoas, Deus quer que as pessoas venham para Ele para não irem para o inferno. Eu sempre entendi que Jesus atraía pelo amor, não pelo pavor. Eu estou de pleno acordo. Jesus, quando ele pregava para as multidões, ele não pregava sobre inferno. Ele falou de inferno em situações, e ele falou bastante de inferno, em situações pontuais, mas a grande mensagem de Jesus para a massa, ela está sintetizada naquela sua maravilhosa palavra: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Né? Então a mensagem de Jesus é um convite para a salvação. Não é de fato uma mensagem de juízo, de amedrontamento. Veja que Deus se alegra com o arrependimento. O caso de Jonas, né? Quando ele prega para a cidade de Nínive sobre aquele cataclisma, sobre aquele juízo iminente de Deus, e a população se arrepende, inclusive seus governantes e tal, Jonas fica triste, porque parece que ele quer o mal do povo. Então, quem quer ver a desgraça, parece, do ser humano, são alguns pregadores. Deus nunca quer ver isso. Deus quer ver o arrependimento. Se a palavra veio dura, né, como veio por muitos profetas, e Jesus muitas vezes pregou com muita severidade, quando ele fala: olha, é melhor que você perca uma mão do que você entrar no inferno com mão em tudo. Porque Jesus está citando o inferno como algo real. O inferno é para você levar a sério. Não é, Jesus não está brincando de assustar as pessoas. Quando ele conta a história de Lázaro, né, ele não está contando uma história de carochinha, um conto da carochinha, ou meter medo no coração das pessoas. Pelo contrário, ele está mostrando a realidade do mundo espiritual, mas o espectro geral da mensagem de Cristo é um convite ao arrependimento, à conversão, né? Agora, hoje os pregadores de hoje não querem provocar, porque assim, Heber, a gente citou Jonathan Edwards, século XVIII. Nós citamos aqui também o Inferno de Dante, pré-reforma, Idade Média, como sendo um tempo de terror espiritual que o pessoal vivia. Hoje nós vivemos um fenômeno contrário. A mensagem de céu e de inferno não é uma mensagem legal de se pregar hoje. Você está arriscando toda a sua audiência, você falar de céu. Brilhante a iniciativa do programa, vejam só, que sempre está colocando isso, né? As mensagens, de modo geral, na RIT, sempre está convidando a pessoa ao arrependimento, a conhecer Jesus para ser salvo, porque esse é a síntese da Bíblia, né? Você pegar lá o texto áureo da Bíblia, João 3:16, versículo 17 e 18, qual é a mensagem de Deus ali? Que é o centro, né, teológico das Escrituras. Está falando de salvação e de condenação. Quem crê no Filho tem a vida eterna, quem não crê no Filho está condenado. Então, mas hoje o espírito social da pós-modernidade não pede esse tipo de mensagem. Então você vai ver hoje 90% das pregações contando historinha bíblica, não historinha por não serem verdadeiras, mas sabe que contando as vantagens de heróis do Antigo Testamento. Não, porque Davi, e ele girou a funda daqui, bateu lá e tal, e porque Sansão, e contando essas histórias para empolgar, motivar a fé, tudo bem. Mas tá, isso com base em quê? São mensagens de motivação, quando não é, de repente o cara não cita nem a Bíblia mesmo, né? Ele vai de cabo a rabo, citando filosofia, conceitos, teólogos, neurolinguística, filosofia, e não cita as Escrituras, né? Deixa eu trazer um dado aqui, Heber, eu falei com você nos bastidores. Todd Johnson, que é um dos maiores pesquisadores sociais do mundo, do Instituto John Stott, ele conduziu uma pesquisa, assim, ampla, né, mundial. E olha que curioso, ó, isso vem colocar ainda mais pimenta aí na sua pauta. 90% das pessoas do mundo creem num tipo de céu. 90%, o mundo inteiro. Muçulmanos, budistas, povos africanos, todos têm um entendimento de futuro, de vida pós-morte com o céu. Não precisa ser o céu da Bíblia. O céu da Bíblia. Mas... E 81% creem num tipo de inferno. E o hindu não crê no inferno, não, ele crê na reencarnação, o budista na reencarnação, mas essa sucessiva reencarnação
ela é uma maldição. Claro. Dentro do conceito teológico budista e hindu, só não é dentro do sistema kardecista, que ele transformou a reencarnação, Kardec, numa coisa boa. Mas para o budista e para o hindu, os povos orientais, a reencarnação é uma maldição, que você tem que encerrar esse ciclo, né, das sucessivas reencarnações. Então, a reencarnação é, em certo sentido, um tipo de juízo, de punição. Agora, no mundo cristão, 78% dos cristãos creem no céu da Bíblia, num lugar onde que iremos morar após a morte, os justos. E cai para 48% os cristãos que creem no inferno. Eu ia abordar isso agora. No inferno da Bíblia. Porque, pastor Naldo, é que os crentes não verbalizam isso, eles têm medo de chocar ou até de blasfemar. Mas na prática, ali no frigir dos ovos, no vamos ver, lá no fundo da alma, a maioria não acredita que Deus seja tão perverso e lançar a maior parte dos filhos que ele criou com tanto carinho para sofrerem eternamente, sem fim, num lugar horroroso, medonho, pavoroso, como esse que nós estamos falando aqui. Não é verdade? É interessante, o senhor tocou num ponto muito importante. Esse dia alguém me abordou e disse assim: pastor, Deus é muito bom. Deus não manda ninguém para o inferno. Ele não criou o ser humano para mandar para o inferno. Isso concordo. A Bíblia diz que o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos, não para o homem. Só que Deus nos deu o direito de escolher e decidir. Se eu amo a Deus, eu tenho o direito de estar ao lado de quem eu amo. Se eu não amo a Deus, o aborreço, o detesto, eu também tenho o direito de estar longe de quem eu não amo. Então não é Deus que manda ninguém para o inferno, são as nossas próprias escolhas, a não atendermos do chamado, aquilo que Deus quer, determinou para nós, para estabelecer para nós, não atendemos o chamado de Deus, aquilo que Deus realmente quer que nós recebamos, que é a vontade perfeita, que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da salvação. Ele quer, né? Agora, precisa o ser humano responder aquilo que Deus quer na vida dele, aceitar isso daí. Então Deus não manda ninguém para o inferno, Deus não criou ninguém para o inferno. O inferno foi criado para o diabo e seus anjos. Só por homem, pela dureza do coração, por decidir conscientemente não querer Deus, ele também tem o direito de estar longe de Deus. Lilian Ramírez Console. Não, esse aqui eu já li. Sebastião Marçal Bueno, de Balneário Rincão, em Santa Catarina. O sentido bíblico da palavra inferno é sepultura, e não o local de punição e tortura dos condenados. O fogo da destruição eterna é denominado de fogo eterno, e esse tem por objetivo exterminar os condenados, cada um segundo a justiça de Deus. Não existe tortura por tempo indeterminado, pois Deus não tem prazer no sofrimento do ímpio, ou de quem quer que seja, e sim galardoar os justos e santos no novo céu e na nova terra. A memória dos ímpios nunca mais será lembrada. É como se nunca tivessem existido. O diabo não é capaz de desvirtuar o projeto divino de restaurar a harmonia, a justiça e a paz em todo o universo, declarando em uma só voz que Deus é justo, misericordioso e de amor. Tudo bem? Ele deve ser adventista ou testemunho de Jeová. Por quê? Porque nunca na Bíblia a palavra inferno é sepultura. Há toda uma confusão teológica feita, às vezes por ignorância, porque ninguém é obrigado a conhecer os originais. O Weber conhece, fala fluente grego e hebraico. Muito. Brincadeira. Mas nem todo mundo precisa ter essa habilidade, mas a Bíblia tem palavras definidas para cada coisa, né? Você nunca vai ver nas Escrituras uma alma, um espírito indo para a sepultura. No original, sempre o termo utilizado é mundo espiritual dos mortos, que em hebraico é Sheol ou Hades no grego. Para sepultura, a Bíblia tem uma palavra específica para sepultura. E também você nunca vai encontrar um espírito indo para a sepultura, é sempre o corpo indo para a sepultura. Então, não vamos fazer confusão. Isso aí, testemunho de Jeová e adventista gosta de brincar com essas palavras e fazer... como chama aquela brincadeira antiga de caça-palavras, né? Mas as escrituras eram maravilhosas. As línguas originais merecem ser estudadas, né?
porque ela traz muita luz mesmo ao entendimento, à exegese bíblica. Kever, ou mnemeon, ou mnema no grego, são as palavras para a sepultura, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando Jesus, Atos 2:27, no discurso de Pedro, Pedro fala que Jesus foi conduzido à sepultura, foi conduzido ao inferno, a palavra ali é Hades, né? No mundo espiritual. No mundo espiritual, não é o corpo. Gênesis já cita Abraão, por exemplo, quando ele soube que José morreu, seu filho José, ele desejou ir, a palavra na sua Bíblia em casa pode estar sepultura, mas é um equívoco da edição de Almeida. O ideal ali seria Sheol, porque ninguém vai prantear no túmulo. Você já viu um morto dentro do túmulo chorando? Então, essa brincadeira que as seitas fazem e os céticos fazem com as escrituras é falta de honestidade intelectual. Então, o Sebastião, desculpa, Sebastião, você está equivocado, irmão. Você precisa entender as escrituras. Hades e Sheol é mundo espiritual dos mortos. A Bíblia traz outros termos para isso, como Guiena, como Tártaro, como o destino final dos ímpios. A Bíblia cita sepultura como sepultura, mundo espiritual como mundo espiritual. Então, cada coisa está colocada no seu devido lugar. Agora, ele menciona que o lugar onde os perdidos vão ficar não é eterno. Aí a gente precisa, melhor do que ouvir o Sebastião ou a Testemunha de Jeová, é melhor ouvir quem criou o inferno, né? Eu acho que quem criou o inferno sabe alguma coisa, né, sobre esse lugar. E quem criou não foi ninguém menos do que o próprio Jesus. Pastor, que loucura é essa? João capítulo 1 diz que todas as coisas foram criadas por ele, nada do que existe se fez sem o verbo, que é o próprio Deus. Então, e o próprio Deus fala desse lugar de tormento. A parábola de Lucas, e até quando você perguntou para o pastor Naldo, se um crente lá lê o livro de Mary Baxter, A Divina Revelação do Inferno, o que você diz? Eu diria o seguinte: você já leu a parábola de Lázaro e o rico? Já li ou não li. Então para de ler esse livro e vai ler a parábola primeiro. Porque que interesse é esse de uma literatura extra-bíblica sobre o inferno se você não lê a principal história sobre o inferno na Bíblia? Segundo, o que você sentiu, se você já leu sobre a parábola, você sentiu pavor, terror? Sim ou não? Né? Se não, glória a Deus, porque Jesus não está aterrorizando ninguém com a mensagem do inferno. Mas, a partir dessa história, você tem que entender que é um lugar real. Versículo 23, o ímpio, o papel ali do rico, ele está em tormento. Versículo 24, ele fala de estar em tormento nessas chamas. Ele quer evitar que seus parentes vá para esse lugar de tormento. Jesus, em outras passagens, fala do sofrimento ali, como não tendo fim, como Marcos 9:48, Mateus 24:46, de castigo eterno, do destino eterno do justo. Então, é um lugar definitivo. Como associar isso à justiça de Deus? Não sei. Ninguém sabe tudo. Aprenda uma coisa, meu irmão, Deus não sofre de remorso. Deus, ele é soberano. Ele não tem essa fragilidade emocional que nós temos para lidar com temas complexos. E nós criamos os nossos próprios infernos e não estamos aterrorizados por eles. O que mais é uma prisão hoje no Brasil do que um tipo de inferno? Meu pai, você nem me fala. A fome e tantas desgraças no mundo que nós produzimos. Você está aterrorizado por tudo isso? Pois é. Vamos fazer o seguinte: a nossa equipe de reportagem foi ouvir pessoas comuns, às vezes pastores, às vezes não, sobre a pergunta que você viu aí durante todo o programa. Vejam só. Por que livros como A Divina Revelação do Inferno fazem tanto sucesso entre os cristãos? Acho por causa da curiosidade. Todas as pessoas têm curiosidade de saber do passado, do presente e até do futuro, né? Eu acho que isso causa uma curiosidade tremenda na vida de cada pessoa. Eu acredito que seja curiosidade. Mas, na verdade, eu acredito que também tem muitas coisas que não é necessário, porque a Bíblia, ela já é completa, né? Mas em relação ao inferno, a saber essas outras coisas, é curioso. O povo cristão tem uma certa atração por aquilo que é
que ainda não está revelado, né? Apesar desse tema, eu acho que ele é meio complexo, porque a Bíblia, ela não dá muitos detalhes, né? Na minha opinião, eu acho que ainda o inferno ainda não foi inaugurado como espaço físico, né? Eu acho assim, porque eles vão procurar reconhecer como é que está sendo a realidade, que deve estar falando sobre os fatos que estão acontecendo. A partir desse momento eles passam a reconhecer. Para mim é porque muita gente a Bíblia descreve o inferno, ela não descreve detalhados ali. Segundo o que eu já vi nesse livro, apesar que eu não li todo, ele tem alguns detalhes que ou a pessoa inventou ou a pessoa teve a revelação mesmo. Então, professor Arnaldo, a gente está no último bloco para saber o seguinte, entre elas eu. Vai ter fogo no inferno? Para mim esse fogo toda vez que você vê a palavra fogo, geralmente na Bíblia, está associada a juízo, né? Castigo. O fogo não é isso que não se fala no fogo, fala em sofrimento, em dor. Nós cremos que esse fogo é um fogo líquido, não é? Não entendi. Não é um fogo líquido. Não é um fogo literal. Não é um fogo. Não, também fala do sofrimento. Não é literal. Não, fala de uma dor, de um sofrimento, mas não é vermes literal, comendo carne, no seu corpo, como Jó, dizendo que vermes. Então eu creio que aquele fogo não verme nada. Vai haver graus de condenação ou todo? Não. Tá. Você acha que o fogo é literal? Não, nada do mundo físico pode ser traduzido para o mundo espiritual, né? Assim como a Bíblia também fala de jaspe, pedras preciosas, a sardônica, o ouro, o topázio, como sendo elementos de Jerusalém. E naturalmente não é esses elementos entrados na Terra, no planeta Terra, não sei se outro planeta tem esse tipo de minério, certamente também não são os mesmos elementos do inferno. É que a Bíblia, a gente em teologia fala-se de linguagem antropomórfica, né? A Bíblia está escrita numa linguagem para homens, que homens compreendam. E muitas vezes nós não entendemos, muitos textos bíblicos nós ficamos ainda perdidos, mesmo escrito para a raça humana entender. É que eu tenho pouquíssimos minutos, mas isso tudo, o fato de ser uma linguagem simbólica, não pode dar a entender que o inferno não é eterno e que Deus vai simplesmente aniquilar os perdidos para que ninguém sofra. Só os salvos vão viver eternamente? Não, com base nas Escrituras, não. Apocalipse 20, capítulo 14, cita o inferno e o sofrimento no inferno, Guiena, o diabo e todos os ímpios num lugar para sofrimento eterno, para sempre e sempre e sempre. Não terá fim o sofrimento deles. Porque a justiça de Deus não tem fim. Então, o sofrimento que enfrentará essas pessoas, Satanás e os seus anjos caídos, também não terá fim. Não podemos misturar materialidade com espiritualidade. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo material, mas não é físico. Claro. Então, por isso que é espiritual. Por isso que é espiritual. Então, o mundo espiritual de Deus, como morada do justo, é real, é literal. Espero que você vá para o céu. Jesus é a porta. Nós não podemos terminar esse programa sem dizer para você que está nos assistindo, se converter dos seus maus caminhos. Você que já é crente, fica firme com Jesus, né? Eu estou falando aqui como arminiano, Weber. Eu também, pode falar. Mas é isso que nós precisamos, né? Jesus nos livra da culpa do pecado, do poder do pecado, da condenação do pecado. É o sacrifício de Jesus que nos garante o céu e nos livra do inferno, mas ele é um lugar real. Pedro Roberto Gurgel, de Fortaleza, capital do Ceará. Acredito que esses livros trazem curiosidades e misticismo, ou misturema. E os cristãos, a grande maioria, gosta desses assuntos. O céu deve ser o país que mais amamos e deve ser o alvo da nossa leitura diária. Glória Pedro a Deus. Roberto, Fortaleza, Ceará.
A Alana Prado, de Bento Gonçalves, do Rio Grande do Sul. Nunca li nenhum livro cristão que retratasse nenhum dos dois lugares, mas já ouvi pessoas contarem as coisas mais estapafúrdias sobre ambos. E achei que o que me falaram sobre o inferno é mais compreensível e faz mais sentido de acordo com as leis da natureza. Pois só para se ter uma ideia, ouvi dizer que no céu as pessoas ficam só estudando. Meu pai do céu. Me pergunto, estudando nutrição, eletrônica, biologia marinha, o quê? Também ouvi que a tecnologia está muito mais avançada no céu. Ai, meu pai do céu. E que precisa... assim o inferno está mais de acordo com o que acreditamos, como o olho gordo, que não precisa de tecnologia nenhuma, a língua afiada, que não precisa de tecnologia nenhuma, e o fogo tão fácil e comum de se fazer e se manter, tanto na matéria quanto no espírito. Para que gastar com isso? Ah, Alana, beleza. Bom, eu queria agradecer ao pastor Erisnaldo Vieira Dantas, presidente da Igreja Assembleia de Deus Catedral Bet Rafá, e ao missionário Jabiarso Oliveira, também da Assembleia de Deus, Ministério Belém, pela presença de ambos aqui, e ambos continuam à disposição dos irmãos. Quem quiser discutir as questões aqui colocadas, tirar dúvidas, fazer pergunta, o contato de ambos os irmãos está no site vejamsó.com.br. Mande seus questionamentos para eles e eles serão prazer em responder. Se quiser mandar oferta, eles também aceitam, tá bom? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus. Nós nos veremos no próximo Vejam Só.